Bem, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para dar início ao 4º ciclo de palestras, O Signo Poético. E teremos agora a oportunidade de ouvir o nosso diretor, o professor Antônio Kelsey Salgado. É com muito prazer, com muita alegria, que eu estou aqui presente nesta reunião acadêmica. Mais uma vez, uma promoção do curso de Letras. Estou feliz porque, repito o que eu já tenho dito em outros momentos, é assim que se faz universidade. Universidade não se faz só na sala de aula, não se faz só com as pesquisas decorrentes desse conhecimento, se faz também, e se faz também com reuniões, com encontros como este. Nós nos sentimos recompensados pelos trabalhos que temos tido, porque há uma resposta muito positiva dos professores, dos alunos, dos funcionários desta faculdade, no sentido de fazer universidade no sentido mais amplo possível. Eu cumprimento os organizadores do encontro, cumprimento o nosso conferencista de hoje. Quero dizer que a faculdade está de braços abertos para receber a todos os componentes, a todos os participantes deste encontro. Declaro, então, aberto esse encontro. Obrigada, professor. Bem, o ciclo de palestras, O Signo Poético, foi concebido como um lugar para a reflexão sobre uma das mais fascinantes criações humanas, a palavra, na sua mais fascinante dimensão, a literária. Assim, encontramo-nos reunidos pela 4ª vez para celebrarmos o signo poético. E esta nossa celebração dialogará com livros da tradição clássica, representada pela Eneida e pelos Carmina Priapeia, com clássicos contemporâneos, representados por Proust e Calvino, e com a palavra sagrada, representada pelo livro de Jó. Esse temário instigante, que transita entre o sagrado e o profano, o antigo e o contemporâneo, faz-nos lembrar que qualquer livro que vale a pena ser lido foi escrito pelo Espírito, e que a literatura é sempre, como diz Bose, um espaço em que os espíritos de todos os tempos se encontram e se reconhecem humanos. Para dar início a esse nosso ciclo, nós temos a grande honra e o imenso prazer de ter conosco, mais uma vez, esse que é o padrinho do signo poético, o professor Aguinaldo José Gonçalves, que é uma pessoa extremamente ocupada, com 1000 afazeres, mas que sempre encontra um espaço na sua agenda para poder nos honrar com sua presença. O professor Aguinaldo, para quem não o conhece ainda, é professor do IBILSE, de São José do Rio Preto. Ele é livre-docente, especialista em literatura, especialmente poesia, né? Atua na área de literatura comparada, preocupando-se, sobretudo, com a relação entre a literatura e outros sistemas. Possui 3 livros bastante significativos, a exemplo do nosso conhecido Transição e Permanência, Miró e João Cabral, Da Tela ao Texto, publicado pela Iluminuras. O Laocoon Revisitado, Relações Homológicas entre Texto e Imagem, publicado pela EDUSP. E, o mais recente, Para Conhecer-nos Melhor, em parceria com Juan Manuel Roca. É uma antologia poética na qual estão apresentados 15 poetas brasileiros e 15 poetas colombianos.
O professor publica intensamente em revistas nacionais e estrangeiras. E é ainda coordenador da pós-graduação em Rio Preto há 5 anos, pelo menos. Então, é realmente um intelectual que tem um papel bastante representativo e a quem vocês poderão ter o prazer de ouvir a partir de agora. Bom, eu decidi não escrever, não trazer nada escrito, de uma certa maneira, ocupando ousadamente o espaço que Assis, e especificamente, quer dizer, o grupo de linguística de Assis, que eu acho assim, muito interessante o fato da linguística convidar alguém da literatura, que há algum tempo já abre esse ciclo sobre o signo poético. Então, nesse sentido, é que eu decidi, entre aspas, não preparar nada. E é interessante que aconteceu alguma coisa, no mínimo, eu agradeço, a esse afeto e a esses convites que eles vêm fazendo a mim. E então eu fiquei pensando, toda vez que vinha, em termos do dia 14 à noite, claro que o signo, a questão do signo poético especificamente, é que ficava rondando o meu espírito. E o interessante é que aconteceu uma coisa que eu acabei de falar para o Raul e o Igor, que pertenceria, o Raul não acreditaria talvez, ele duvida de mim, mas eu digo que pertence a ser uma espécie de esfera mística. E aí ele faz uma expressão assim, duvido, você pensou tudo e está fazendo gênero. Mas juro que é verdade. Quer dizer, eu acho que pertence à esfera mística. E eu acho que os escritores, os espíritos dos escritores, assim, eles proseiam muito, assim. Eu sinto muitas vezes uma interferência. Às vezes eu não convido alguém, eu escolho 3 poetas sobre os quais eu devo falar, e na hora outros 3 começam a bater na janela. E roubam a cena daqueles que eu estava falando e vira outro discurso. Já que é assim, eu falei que Deus põe a mão e eu falo aquilo que eles quiserem. Mas eu me esqueci, portanto, já faz parte do processo, eu me esqueci que eu havia proposto falar sobre Marcel Proust, que um dia, se Deus quiser, a gente fala sobre Marcel Proust, esse grande, um dos maiores, talvez, vocês perceberam que ele já saiu, né? Porque, quer dizer, que é a minha última obsessão, é uma obsessão que acompanhou a minha vida toda. Proust ficou esperando, eu o conheci, eu tinha 19 anos, mas Proust, como diria o grande cineasta Visconti, não adianta, alguém que diz conhecer a obra do Marcel Proust antes dos 40 anos, realmente está mentindo. Pode ter lido, mas não compreendido. Então, por isso que eu creio que ele só veio na minha tese de livre docência, que é um trabalho denominado Museu Movente, o signo da arte de Marcel Proust, sendo encaminhado para se tornar um livro. E porque realmente Proust é alguma coisa fenomenal, alguma coisa assim que é muito difícil a gente poder sintetizar. Talvez até uma frase do Marcel Proust, no primeiro volume dos 7 volumes que compõem Em Busca do Tempo Perdido, que é a sua obra maior, iniciada por volta de 1912 e encerrada por volta de quando ele morreu, em 1921. E lá tem uma passagem do primeiro volume de No Caminho de Swan, que diz: a imobilidade das coisas que nos cercam talvez nos seja imposta pela certeza que temos de que as coisas são elas mesmas e não outras coisas, causada pela imobilidade do nosso pensamento frente às coisas. E esta noção, diria eu, de mobilidade, essa relação de mobilidade, advém exatamente daquilo que é o que eu chamaria a maior personagem da literatura, que é o signo.
Signo, quer dizer,